Você vai escutar agora o estudo do Apocalipse com o pastor Heber Ramos. Abra o seu coração para esta palavra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 1, do versículo 7 ao 14. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, incidido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo. Continue abrindo o nosso entendimento, abrindo nossa mente, que possamos falar a Tua palavra com autoridade, com graça. Abençoa, Pai, nessa 4ª lição do estudo do livro do Apocalipse, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar no nome do Senhor. Versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens. Vem com as nuvens. Versículo 7, o presente versículo fala da paróisia. O que é paróisia, irmão? Segunda vinda de Cristo. E fala que a segunda vinda de Cristo será com poder e grande glória. Se os irmãos abrirem a Bíblia, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Muito bem. Então o versículo 7, vem com as nuvens, está falando de paróisia, ou seja, a segunda vinda. Preste atenção, quem morreu com Cristo, a pessoa morreu com Cristo, ela vai ser ressuscitada. Morreu com Cristo, vai ser ressuscitada. O Senhor vai ressuscitar
os que morreram com Cristo e vai levar para Ele, vai levar para o céu. O que acontece? Os que estão na terra vivos em Cristo vão ser arrebatados. Então, irmãos, na segunda vinda de Jesus, qual é a grande questão aqui? Os tessalonicenses estavam se perguntando por que muitos de seus companheiros crentes haviam morrido. Olha só, e o que lhes aconteceria quando Cristo retornasse? Chegava para Paulo e falava: Paulo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com aqueles cristãos que morreram? O que vai acontecer com eles? E aí o apóstolo Paulo tranquilizou, dizendo o seguinte: a morte não é o fim, a morte é o começo. Hoje Deus levou a pastora Socorro, não é isso? A avó da irmã Kelinara. Isso não é o que, querido? Isso não é o fim, é o começo. Ou seja, ela morreu, Deus, ela está aguardando, está no seio de Abraão. Quando o Senhor for arrebatar a sua igreja, ela vai ser ressuscitada. Observe o texto que a irmã Kelly leu. Os que dormem. Queridos, quem morre com Cristo não morre, dorme. Dormindo. E ele vai ser o quê? Despertado. Vai ressuscitar e vai subir com o Senhor e vai estar com o Senhor. Então, quem está com Cristo, ele não morre, ele dorme. Ele vai ser despertado e vai morar com o Senhor. Os que estão vivos na terra, quando Cristo arrebatar a sua igreja, eles vão ser arrebatados. Aqueles que estiverem firmes com Deus, firmado no Senhor. Se o Senhor resgatar a igreja agora, os mortos vão ser ressuscitados e os vivos vão ser arrebatados. Os irmãos estão entendendo? Então, mortos faz o quê? Ressuscita. Vivos acontece o quê? São arrebatados. Tu poderia vir aqui, querida? Pastor, assim, porque quem morre com Cristo é ressuscitado. E os que não morrem, eles são ressuscitados do mesmo jeito ou não? Os que morrem, mas não estão com Cristo, do mundo. Vamos lá. Tem dois grupos, certo? O justo e o ímpio. Não é isso? Nós somos o quê? Justos. Somos mesmo justos? Glória a Deus. Quem é justo aqui, dê um glória a Deus. Os mortos que morreram com Cristo é um grupo. Os mortos que morreram sem Cristo é outro grupo. Os mortos que morreram com Cristo, eles vão ser ressuscitados. E vão para onde, igreja? O Senhor vai levá-los para a glória. Os mortos que morrerem sem Cristo, ele está onde? No Hades. Ou aonde? No Geena, inferno. Eles vão ser o quê? Condenados. Vão ser julgados e condenados e vão morar no inferno eternamente. Vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E lá não vai ter mais jeito. Então, morreu hoje. Sem Cristo, não tem mais jeito. É só esperar a condenação eterna e ir para o inferno. Morreu com Cristo, não morre. Acontece o quê? Dorme. E a morte não é o fim. A morte é o quê? O começo. A pessoa morreu, vai iniciar uma nova vida. Cristo vai ressuscitar. Vamos colocar a palavra ressuscitar por despertar. Cristo vai despertar os que estão dormindo, os que morreram, e vai levar com eles. Então se prepare, temos que preparar a nossa vida, porque se Cristo me chamar hoje, eu não vou morrer, eu vou dormir. E quando Cristo me despertar, eu já vou estar morando com Ele. Olha que maravilha. Enterro de crente é diferente. Você faz um enterro de mundano, né? Um enterro de alguém que não tem Jesus, querido, é um desespero, é uma dor. Enterro de crente tem desespero, pastor? Tem, mas é diferente, porque ele sabe que ali está dormindo, sabe que um dia vai encontrar com o Senhor no céu para todo sempre. Amém? Então olha só, vem com as nuvens se refere à segunda vinda de Jesus. Eis que vem. Essa palavra eis que vem, no versículo 7, significa olhe atentamente e considere.
Essa palavra eis, no versículo 7, significa olhe atentamente e considere. A mesma coisa, eu convido o irmão para vir aqui. Pastor Heber, uma pergunta. E quem não aceitou Jesus, não teve a oportunidade de alguém chegar e pregar para aquela pessoa? Aquela pessoa morreu. O que vai acontecer com ela? O Agostinho está perguntando se o que acontece com alguém que não teve a oportunidade de aceitar a Jesus. Muito bem, existe uma coisa que significa o seguinte: o tempo da ignorância. Se a pessoa não teve realmente a oportunidade de aceitar a Jesus, entenda uma coisa é ter oportunidade de aceitar a Jesus, outra coisa é ter oportunidade e não aceitar Jesus. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se realmente aconteceu de uma pessoa ter morrido e não teve a oportunidade de aceitar a Jesus, e eu particularmente acho isso quase que impossível alguém morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus, essa pessoa, pela misericórdia do Senhor, pelo fato dele nunca ter tido a oportunidade de aceitar Jesus, de ouvir a Jesus, ele pode ir para o céu. Vamos dar um exemplo, os índios. Digamos que tem um índio lá no meio da aldeia, lá no meio da tribo, e lá nunca entrou ninguém para falar de Jesus. Ele não sabe o que é Jesus. Ele cresceu adorando o pau, ele cresceu adorando o jumento, ele cresceu adorando a árvore. Ele nunca ouviu falar de Jesus, ninguém nunca entrou lá para falar de Jesus. Eu acredito que se acontecer isso, pela misericórdia do Senhor, ele pode ir ao céu. Agora, a pessoa ouviu falar de Jesus e não aceitou a Jesus, com certeza é inferno. Agora vamos dar um exemplo aqui. O ladrão da cruz não estava lá do lado de Jesus? Ele teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus, não teve? O que o Senhor falou para ele ali naquela hora? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele era o quê? Um ladrão, não era um ladrão? Naquele momento, Cristo levou para o céu. Significa dizer o seguinte, olha bem, permanece o último estado. A pessoa pode ter sido crente a vida inteira. Se no momento que o Senhor o chamar, ele estiver despreparado, ele vai para o inferno. Permanece o último estado. É por isso que naquele dia, as pessoas vão dizer: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, eu fiz em teu nome. Eu realizei isso em teu nome. Eu expulsei, fiz e aconteceu. O que o Senhor vai falar para ele? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então, irmãos, permanece o último estado. Agora, particularmente, eu acredito que ninguém tenha morrido sem ter ouvido falar de Jesus. Tanto é que hoje, preste atenção, Cristo não vai voltar sem que todos escutem sobre ele. Todo mundo vai ter que ouvir falar de Jesus. Aí vai chegar o fim, como está lá em Mateus. Então todo mundo vai ouvir falar de Jesus. Fala, guerreiro. Vamos lá, irmãos. Essa palavra eis que vem, ela significa olhe atentamente e considere. Aparece mais, olha só, de 400 vezes na Bíblia Sagrada. Mais de 400 vezes na Bíblia, essa palavra eis que vem. E ela aparece no Novo Testamento várias vezes, e ela aparece só no livro de Apocalipse 28 vezes. O que essa palavra significa? Ela ocorre como um arauto de esperança ou de horror. Quem está preparado com Cristo, é esperança. O Apocalipse, irmão, não é um livro assombroso. Tem coisas que espanta quem não está com Jesus. Mas quem está com Jesus é esperança. Versículo 7 ainda. E todo olho o verá, até quanto os transpassaram. Olha na sua Bíblia aí, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Observou que essa palavra, até quantos transpassaram, foi inserido aí na frase? E todo olho verá, até quanto o transpassaram. Jesus era judeu ou samaritano?
judeu. Lembra da mulher samaritana que foi pegar água no poço? E ela fala para Jesus assim: como sendo tu judeu, fala comigo que sou a mulher samaritana. Então Jesus, ele era judeu. E ele então fala: até quando os transpassaram? O que acontece aqui? Abra sua Bíblia em Zacarias 13:6. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Zacarias 13:6, o que diz aí? E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Olha aí. Então até quando transpassaram, vai ser aos irmãos segundo a carne, aos judeus. E ele vai simplesmente se revelar aos judeus. Zacarias 12:10. Abra aí Zacarias 12:10. O que diz Zacarias 12:10? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, olha aí, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia sobre o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, irmãos, o Senhor aqui está se referindo aos seus irmãos de carne, aos judeus. E na sua vinda em glória, o presente texto vai dizer o seguinte: os judeus olharão para os céus, e esses se abrirão, e eles verão quem? Jesus, assentado à direita do poder de Deus. Então os judeus vão se abrir os olhos, e eles vão ver Jesus assentado à direita de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 14:62. Abra aí, Marcos 14:62. Olha o que diz. E Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus vai vir e os judeus vão ver. E detalhe, irmãos, vão ver o sinal dos cravos. Vão ver o sinal dos cravos. Quer ver um exemplo? Abra em João 20:25. João, capítulo 20, versículo 25. João 20:25, olha o que diz. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha para o versículo de número 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Jesus aqui já havia ressuscitado ou não, igreja? Já. Então os judeus vão ver o sinal dos cravos de Jesus. Então até quando os transpassaram, se referindo aos judeus. Os judeus rejeitaram a voz do primeiro sinal durante a vida terrena de Jesus. Crerão a voz do derradeiro sinal em seu retorno. O sinal da cruz aparecerá no firmamento e o Senhor Jesus será literalmente contemplado pelo povo. Então, irmãos, todo olho verá, dos quatro cantos da terra, todo olho vai contemplar o Senhor Jesus. Aí nós vamos para o versículo 8, da irmã Rita de Cássia. Ela perguntou na quarta-feira passada sobre o versículo 8. O alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Está se referindo a quem? A Jesus Cristo. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Que significa, irmãos? Princípio. Muito bem. Ou princípio. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, que significa primeiro ou princípio. Tá certo? Ômega é a última letra do alfabeto grego, que significa o quê? O derradeiro, ou último, ou fim. Então, alfa está se referindo a Jesus. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o começo, eu sou o final. Então, alfa e ômega
princípio e fim, começo ou final. Tá os textos aqui, quem quiser anotar. Apocalipse 22, 13. Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, versículo 13. Apocalipse 1, 17. Apocalipse 2, versículo 8. E Apocalipse 21, versículo 6. Esses títulos são aplicados à pessoa de Cristo Jesus e apresentam ao mesmo tempo a sua eternidade. Cristo tem começo? Deus tem começo? Ele é eterno. Então ele não tem começo, ele é o começo. Cristo não foi criado, não tem nascimento. Ele é o começo, ele é o final. Versículo 9. Olha na sua Bíblia, Apocalipse 1, versículo 9. Apocalipse 1, versículo 9. O que diz aí? Eu, João, que também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha todos aqui para mim, no nome do Senhor Jesus. A palavra Pátimos é uma ilha, certo? A palavra ilha ou ilhas, encontra cerca de 38 vezes nas Escrituras. E nos casos que tem a palavra ilha, não no plural, e sim no singular, a palavra ilha, ela no original hebraico significa ai. E os antigos usavam esta palavra do texto em foco, o ai, como terra costeira. Então, recapitulando, palavra ilha ou ilhas, Pátimos é uma ilha, ela aparece 38 vezes no Novo Testamento, e na palavra original hebraica significa ai. E quando se refere à palavra ai, no Novo Testamento, nas Escrituras, se refere como uma terra costeira. Eu fui no dicionário, fui procurar o que significaria terra costeira. Do ponto de vista da geografia, a costa ou região costeira é a ilha que separa o mar da terra. Então, é a linha que separa o mar da terra, tal como é indicado nos mapas, correspondente ao limite entre o oceano e o continente. Era um termo designativo das grandes civilizações gentílicas do outro lado do mar. João, porém, como sabemos, não deixa nenhuma dúvida a seus leitores quanto à ilha do seu exílio. Esclarece ele, a ilha é chamada Pátimos. Agora detalhe, o que tinha nessa ilha? Alguém tem noção do que tinha nessa ilha? Alguém, por exemplo, já tentou imaginar o que seria essa ilha? Porque quando se fala de ilha, nós temos aquela sensação de que é uma coisa gostosa, do lado do mar, aquela coisa bonita com a rede pendurada na árvore, balançando e tomando aquela água de coco gostosa. Se falar assim, quem quer ir para uma ilha aqui? Não seria uma coisa assim que soaria de bom grado? Ir para uma ilha, passar umas férias na ilha. Só que na ilha chamada Pátimos, você sabe o que significava a palavra Pátimos? Significa mortal. A palavra Pátimos significa mortal. Por quê? O sentido original é em razão do seu aspecto tristonho, representado pela mesma ilha que leva o seu nome. Era um local de tristeza, de morte, de depressão, depressivo, de muita dor e de muita angústia. Agora, irmãos, no tempo do Império Romano, a ilha de Pátimos serviu de lugar de detenção para criminosos de alta periculosidade. A ilha chamada Pátimos, no tempo do Império Romano, servia para o local dos presos mais perigosos que tinha. Aqueles presos de alta periculosidade. Nos presídios atuais, tem um local chamado Seguro, onde ficam os presos mais perigosos. Tem o presídio de detenção de segurança máxima, porque são os presos mais perigosos.
E essa ilha chamada Patmos era um local de tristeza, de dor, de angústia, de provação. Ela se encontrava no mar Egeu, no pequeno continente da Ásia Menor, tem cerca de 20 milhas de circunstância. A ilha de Patmos, antes do exílio de João, não tinha conotação nenhuma com o mundo religioso. Não se falava de ilha de Patmos, não se pronunciava Patmos. Aí quando João teve a visão, e quando o apóstolo João viveu o que viveu nessa ilha, ela teve uma conotação religiosa. E no meio dos religiosos, dos crentes, no meio do povo de Deus, no meio do povo que estuda a teologia, se fala muito em Patmos, se fala muito em ilha de Patmos. Vamos lá, irmãos, preste atenção aqui. Quando João entrou na ilha e o Senhor deu a revelação, ela ficou em evidência no mundo religioso. E depois, porém, como sabemos, se tornou célebre pela prisão e visão ali vivida e presenciada. Lá existe uma caverna chamada Apocalipse. Hoje, atualmente, existe uma caverna lá na ilha de Patmos chamada Apocalipse, onde milhares de pessoas religiosas realizam uma peregrinação anualmente em rememoração ao sofrimento do apóstolo quando ali esteve. Então, todos os anos vai um povo lá, numa grande peregrinação, numa caverna chamada Apocalipse, para tentar relembrar, ter ali um momento de lembrança do que o apóstolo João viveu. Milhares de pessoas vão para essa caverna. Alguns metros dessa caverna encontra-se a escola grega, onde existe um salão com a inscrição posterior ao reinado de Alexandre Magno. Quem foi Alexandre Magno? Alexandre o Grande. Quem foi? Foi um importante rei da Macedônia que viveu no século IV a.C. Na ilha há também um mosteiro de São João, com uma biblioteca fundada em 1088 d.C., construída no formato de uma fortaleza, onde há curiosas obras. Em volta do mosteiro agrupam-se as ruas tortuosas da capital da ilha. Então, ilha de Patmos era um local sombrio. Ia para lá os piores criminosos. Agora a grande pergunta é: por que João foi cair nela? O que João fez para ir para lá, igreja? Está no versículo 9. O que diz no versículo 9? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi para essa ilha por causa de quê? De Jesus, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que acontecia? O livro foi escrito por João, certo ou errado? O apóstolo, quando Jesus chamou seus discípulos, João, ele tinha entre 16 e 19 anos. Ele viveu, quando ele foi para a ilha, ele tinha 90 anos. E ele era o único discípulo vivo da sua época. Todos os outros 11 já haviam morrido. Então, Mateus já tinha morrido, Marcos, Lucas, João, André, Filipe, todos já haviam morrido, só tinha João. Ele foi preso porque, o versículo 9 fala, por causa da testemunha de Jesus e por causa da palavra de Deus. Muito bem, quando ele foi jogado na ilha, por que ele foi jogado na ilha? Porque naquela época no Império Romano, havia um homem chamado, grave bem esse nome, Tito Flávio Domiciliano. Tito Flávio Domiciliano. Esse homem era pior do que o capeta. O homem era o diabo na terra. Perseguia todo mundo e forçava todo mundo a adorar o César, o grande imperador da época. As pessoas em tempos tinham que ir lá queimar incenso à estátua de César e declarar em voz alta: César é meu Senhor, César é o meu Deus. Naquele tempo não tinha esse negócio, ou vou servir a César e vou servir a Jesus. Não servia aos dois, ou servia a César ou servia a Jesus.
Outra coisa importante que acontecia lá. Se por acaso naquela época roubasse a sua casa, você não teria a proteção das autoridades, porque você era considerado um não gente. Não serviu a César, era excluído, era ridicularizado, não tinha a proteção do governo, porque não servia a César. Era praticamente obrigado a servir a César. Ser crente na época de João era questão de vida ou morte. E o que João fez? Eu não declaro que César é meu Senhor. Eu não declaro que César é meu Deus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Por isso, então, pegaram João e colocaram lá na ilha chamada Patmos. Os irmãos estão entendendo? Então, esse homem, Tito Flávio Domiciliano, ele reinou entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. E acontece o quê? João recusou e disse não, Jesus é o meu Senhor. Ele não foi morto por causa da sua idade, mas foi banido até a ilha chamada Patmos. E aí, o motivo da prisão de João. Local de tristeza, de angústia, de dor. Agora imagine um velhinho de 90 anos carregando pedra. Imagina um velhinho de 90 anos sendo acorrentado. Vivia acorrentado. Eram os maiores presos de alta periculosidade. Imagine João velhinho carregando pedra na ilha de Patmos, sem luz, sem água, vivendo ali comendo o que desce para ele. Firme na rocha. E estava ali aquele velhinho chamado João na ilha chamada Patmos. Versículo 10. Achei-me em espírito. Olha só, achei-me em espírito no dia do Senhor. A tradução brasileira, nesse ponto, traduz melhor. O que a tradução brasileira diz? Fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor. O contexto do livro todo de Apocalipse deixa claro que João, pelo poder do Espírito Santo, foi arrebatado a outras regiões terrenas e extraterrenas, onde lhe foram reveladas profundas realidades espirituais, bem como eventos futuros. Assim ele recebeu revelações divinas que não seria possível receber estando em circunstâncias comuns da vida diária. Olhe na sua Bíblia, Apocalipse 1:9. Onde é que João está, igreja? Na ilha. Sim ou não? João está na ilha. Abra Apocalipse 4:2. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Acharam? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Para aí. João estava na ilha ou estava no céu? E no 4, versículo 2, ele está onde? Então olha só, João estava na ilha, 1:9. Apocalipse 4:2, João está onde? No céu. Olha na sua Bíblia, 17, versículo 3. Apocalipse 17, versículo 3. Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Calma aí, ele estava na ilha de Patmos, já estava no céu, e agora já está no deserto? Não é o que está dizendo aqui? Ele estava no deserto. Olha o versículo 20, capítulo 21, versículo 10. Capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito em um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Aqui ele está onde? Numa montanha. Uma ilha, no céu, num deserto e numa montanha. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele foi arrebatado. Era como se fosse um filme. Olha todos para mim que eu vou confessar um negócio que acontece entre eu e minha esposa. Quando eu acordo,
eu dou bom dia para ela. Bom dia, e ela me responde bom dia. Só que frequentemente entre eu e minha esposa tem algo a mais. Ela fala assim, bom dia, amorzão. Eu falo, bom dia, amorzão. E ela fala assim, frequentemente ela fala assim, eu tive um sonho esquisito. Aí começa a contar o sonho. Eu tive um sonho, e eu lembro que tinha um galpão. Não, mas não era um galpão. Tinha uma janela, mas não parecia como janela. Tinha uns negócios andando. Não sei explicar. Era esquisito. E vinha não sei o quê. E não sei o que mais. Ou seja, o que ela viu no sonho, ela não consegue descrever quando acorda. A irmã Rita, sábado na consagração. Eu sonhei com meu pai. E meu pai tinha um sacolão. Não é isso? Tinha um sacolão. E eu lembro que eu estava com a bicicleta. E já apareceu o Léo com a bicicleta também. Parece que era uma bicicleta. Eu até perguntei para ela, parece uma bicicleta ou era uma bicicleta? Então, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com João. Quando ele recebe a revelação, ele é assim, ó, levado para o céu, trazido para a ilha chamada, já estava na ilha chamada Patmos. Foi levado para o céu de uma hora para o deserto, do deserto já estava numa montanha. Como se fosse um filme com, ó, vou falar uma palavra bonita aqui, hein? Flashback, né? Flashback que fala. Passa um monte de coisa ao mesmo tempo. E João, ele tinha que colocar tudo aquilo ali no papel, porque o Senhor mandou escrever. Então ele ficou ali, ó, em êxtase. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Ele estava em êxtase. Ele foi arrebatado. E o Senhor levou ele para todo lugar. Então ele vê chifre. Ele vê mulher sentada no dragão. Dragão correndo atrás da mulher. Ele vê trombeta. Ele vê selo abrindo. Selo, trombeta tocando. De repente ele vê um silêncio no céu por 30 minutos. E ele vê cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo branco. Cavalo de guerra, cavalo de morte. E estava ali, com 90 anos, vivendo isso tudo. Que adrenalina. Então é quando você sonha, que você não consegue descrever, é mais ou menos aquilo que João viveu. Analisemos uma coisa aqui. Aqui fala no dia do Senhor. Tem 4 dias do Senhor. Primeiro, o dia do Senhor Jesus Cristo. Segundo, tem o dia do Senhor Cristo ou Filho do Homem. Tem um terceiro dia do Senhor, que é o dia de Deus ou do Senhor no sentido próprio. E tem um dia do Senhor do texto em foco, no texto que estamos lendo. O dia do Senhor Jesus Cristo está se referindo exclusivamente com o arrebatamento da igreja. Escute bem, dia do Senhor Jesus Cristo está se referindo ao arrebatamento da igreja. O dia de Cristo, do Senhor ou do Filho do Homem, está relacionado com seu retorno à terra, com poder e grande glória. Então, no dia que ele descer com grande poder e grande glória, é o dia do Senhor. O dia de Deus ou do Senhor, no sentido próprio, está relacionado com o juízo final. Então, quando aconteceu o juízo final, é o dia de Deus ou do Senhor, no sentido próprio. E o dia do Senhor, no texto que nós estamos lendo, no versículo 10, está relacionado com o dia da ressurreição de Cristo. Então esse versículo 10, fui arrebatado no dia do Senhor, eu fui arrebatado em um domingo. Escute bem, irmãos. João foi arrebatado no domingo, no dia do Senhor, porque no dia do Senhor da ressurreição é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o quê? Domingo. Vamos analisar uma coisa aqui. A presente expressão, dia do Senhor, significa o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, visto que a expressão Senhor Jesus só ocorre no Novo Testamento, depois da ressurreição. Abra sua Bíblia aí, em Lucas 24, versículo 3. Lucas, capítulo 24, versículo 3. O que diz aí, Lucas 24, versículo 3? 3.
E entrando, não acharam o corpo do Senhor. Significa dizer o quê? Que ele havia ressuscitado. E essa expressão, dia do Senhor, Jesus, só ocorre no Novo Testamento, depois da sua ressurreição, sendo identificado entre os cristãos como o primeiro dia da semana. Abra aí Marcos 16, 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. O que diz Marcos 16, versículo 9? Pode ler aí bem alto. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia da semana. Então, esse primeiro dia da semana é o domingo. Quem já ouviu falar da guarda do sábado? Levante a mão aqui. Muito bem. Devemos ou não guardar o sábado? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque nós vamos falar então de sabatismo, né? E não vamos falar sobre isso. Mas vamos analisar uma coisa aqui importante. Para o cristianismo, o primeiro dia da semana contrasta bastante com o sétimo. Qual o sétimo dia da semana? Primeiro é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Qual o sétimo? Sábado. O que falam para guardar o sábado no sétimo dia? Porque o sábado foi o dia de descanso. Cristo descansou no sétimo dia. Então, por isso, temos que descansar e guardar o sábado. Agora, uma coisa interessante. O sábado recorda o descanso de Deus na criação. Está lá em Êxodo 20, 11. O domingo, a ressurreição de Cristo. Está em Marcos 16, 1 e 9. No sétimo dia, Deus descansou. No primeiro dia da semana, Cristo esteve em atividade incessante. No primeiro dia da semana, Cristo esteve em atividade incessante. O sábado comemora uma criação acabada. O domingo rememora uma redenção consumada. Havia um homem, o Scofield, o Dr. Scofield, ele declara que o sábado era um dia de obrigação legal para Israel. O domingo, o culto espontâneo para o cristão. Mas o domingo é o dia do Senhor. Continuando aqui, abra sua Bíblia em Hebreus 4:3. Hebreus capítulo 4, versículo 3. O sábado era um dia de repouso total para Israel, para o crente em Cristo. Esse repouso teve lugar no momento que ele aceitou Cristo como Salvador. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Então olha aí, irmãos, não entreis no meu descanso. Então temos que trabalhar, servir ao Senhor, e Deus vai abençoar no nome de Jesus. No versículo 10 fala também assim, ó, voz como de trombeta. João focaliza aqui, grande voz como. Como. Sabe o que significa essa palavrinha como? Ela aparece no Apocalipse 70 vezes. 70 vezes. Abra aí Apocalipse 1, versículo 14. Apocalipse 1, 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã. 15. E seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda de espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol. É mais ou menos o sonho. Era mais ou menos isso. Parecia com aquilo. Eu creio que era aquilo. Ele não tinha uma palavra para decifrar o que ele estava vendo. Então a palavrinha como é João tentando descrever o indescritível. 70 vezes no Apocalipse. Só essa palavrinha como tem 70 vezes no livro do Apocalipse. É João tentando descrever o indescritível. Não tem como ele falar, então era como o sol, era como aquilo outro. Além disso, ele utiliza também da expressão como semelhante. Aqui trata-se, portanto, de um som sobrenatural e assustador que contém tudo. Digamos que o Renato e a Tamires, exemplo, digamos que a Tamires fique grávida novamente. E dessa gravidez venha gêmeos. Dessa gravidez venha gêmeos. Quando gêmeozinhos
tiver grandinho, as pessoas olharem para eles, vão dizer assim: eles não são iguais, são semelhantes, são parecidos. Um parece com o outro, um não é o outro, é parecido, é semelhante. Então ele usa essa palavra semelhante muito no Apocalipse. Quando ele usa a palavra semelhante ou como, aí nós já entramos nos símbolos. Porque para entender o livro do Apocalipse, nós temos que entender que é no sentido literal e no sentido simbólico. Então João está no dia do Senhor e de repente ele ouve uma voz de trás dele. E a voz era o quê? Uma voz atrás dele na caverna como de uma trombeta. Quem já ouviu aqui voz de trombeta? Já ouviu, irmã Priscila, voz de trombeta? Como é que é a voz de trombeta, varão? Não é o som da trombeta, não, igreja. Não é o som da trombeta. É som como de uma trombeta. Parecido como uma trombeta. Então ele escuta uma voz atrás dele como... Ele não consegue descrever a voz, é muito forte. Então ele fala, é como de uma trombeta. É muito forte, é muito autêntica. Ele olha e começa a ver como se um filme, já falei. E começa o quê? Olha só, a desenrolar na frente dele. E o filme é o quê, igreja? Terrível. Não é um filme fácil de ver. É um filme terrível. De repente ele vê uma besta. De repente ele vê selos. De repente ele vê um dragão, um escorpião com caudas e coisa e tal. Não é um filme fácil de ver. Agora uma coisa importante. E o Senhor fala o que para João? Escreve. Escreve no livro. E João teve que colocar tudo aquilo em 22 capítulos que você tem aí na sua Bíblia. Teve que escrever. Eu vi como isso. Era como uma trombeta, era como aquilo. A voz era parecida com aquilo. E foi escrevendo e foi relatando. Olha só, ele vê um mar de vidro. Ele vê uma besta que sai do deserto montada. Ele vê coral cantando. Depois vê silêncio. Um velhinho, hein, irmão? Misericórdia. Era um velhinho, 90 anos. E no final, ele teve que escrever. Por que escrever? Qual é a forma melhor de gravar as coisas? Escrita e lendo. Por isso que quem escreve anota os versículos, muito bem. Porque você vai chegar em casa, vai ler, vai reler, você vai anotar. Muitas das vezes, se você sair daqui, você vai esquecer muita coisa. Mas quem está anotando vai ter facilidade de assimilar mais. E ele fala, escreve no livro e envia-o. Escreve e envia. Versículo 12, para a gente encerrar. E virei-me para ver quem falava. E a poderosa voz, como de trombeta. Então ia aumentando a cada vez, a cada hora. E João então ouvia isso como de uma trombeta. João se volta para ver de onde partia a voz. E quando ele vira, ele tem a primeira visão. Ele viu 7 castiçais de ouro. Então ele está na ilha chamada Patmos. O anjo fala com ele. Ouve uma voz atrás dele como de uma voz de uma trombeta. Quando ele vira, ele já vê os 7 castiçais. E quem é os 7 castiçais de ouro? Os 7 castiçais de ouro é explicado lá no versículo 20. São as 7 igrejas. Então, 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Mas quando João olhou, no meio dos 7 castiçais de ouro, quem é que estava lá, igreja? O Filho do Homem. Jesus estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora, detalhe. Quando nós lemos a Bíblia de forma literal, o Apocalipse de forma literal, é literal, irmão. Por exemplo, as 7 igrejas aqui é de forma literal. Quando João fala dele, é literal. João não é um símbolo, João é João. É de forma literal. Quando ele fala das 7 igrejas aqui,
ele está se referindo a 7 igrejas. Uma igreja que tinha um pastor que estava localizado numa cidade e que cada uma delas tinha um problema. Então as igrejas não são símbolos. A igreja já é no sentido literal da coisa. João não é símbolo, João é literal. Olha só que coisa interessante aqui. Quando ele olha no meio dos 7 castiçais e vê o Filho do Homem vestido de quê? Vamos olhar o versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então, irmãos, o Filho do Homem aqui está falando de quem? De quem? De quem, igreja? Jesus, irmãos. É o próprio Senhor, Filho do Homem. O título Filho do Homem ocorre muitas vezes no Novo Testamento, quando se refere a Jesus como Messias. João reconheceu porque viveu ao seu lado e já o havia visto tanto como pregador da Galileia, quanto com o glorificado Filho de Deus na transfiguração. Abra Mateus 17, 1, 2. Mateus 17, 1, 2. Eu não vou entrar aqui no texto da transfiguração, mas tem um texto aqui muito interessante para nós analisarmos nesta noite. Mateus 17, 1 e 2. Mateus 17, 1 e 2. O que diz aí, igreja? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e quem? Esse João é quem? O mesmo João na ilha de Patmos. Seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então João, quando olhou nos 7 castiçais de ouro, e viu, castiçais, candelabro, candeeiro, é a mesma coisa. Quando ele olhou para os 7 castiçais e viu o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais, como voz de trombeta e com as vestes, ele lembrou com certeza lá da transfiguração. E continua, os cabelos brancos, o Filho do Homem vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça era brancos como a lã branca. Os cabelos brancos indicam sua sabedoria e sua natureza divina. Quem quiser anotar, Daniel 7,9. Lá fala em Daniel 7,9 de anciãos de dia. Lá está falando de Deus, Deus Todo-Poderoso. Aqui é semelhante, fala de Jesus. Sabedoria e a sua natureza divina. O cinto de ouro que circunda seu peito revela o que, igreja? Que ele é o sumo sacerdote, que vai até a presença de Deus para obter o perdão dos pecados para aqueles que nele creem. Então, o cinto, que ia até o peito nas vestes brancas de Jesus, significava que ele é o sumo sacerdote. E para encerrar, escute isso aqui, igreja. No santo lugar do templo dos judeus havia um único castiçal, com 7 braços. Um castiçal com 7 braços. Recebeu destaque, aparentemente representando Israel. Está lá em Zacarias 4,2, quem quiser anotar. Na visão de João, os castiçais representavam as igrejas, que agora era a luz do mundo. Como está em Mateus 5,13. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Apesar de ter o castiçal da antiga aliança 7 braços, mesmo assim era ligado por uma só peça, o pedestal. Israel, mesmo dividido geograficamente em 12 tribos, contudo, eram ao mesmo tempo unidos por um só pedestal. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Era mais ou menos... Tinha um pedestal aqui e 7. 4 aqui, né? 4 com mais 3, 7. As 7 pontas do castiçal simbolizava as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia.
né? Candelabro ou candeeiro. É a mesma coisa. No meio dos 7 estava o Filho do Homem. Significava dizer o quê? Que independente de todas as dificuldades que havia nas igrejas, Jesus ainda estava no meio delas. Certo? E aí nós vamos então parar por aqui, já são 9h30, e vamos continuar no versículo 15. Na próxima quarta-feira, no versículo 15. Os olhos chama de fogo, significa... Os olhos como chama de fogo simbolizavam o castigo a todo pecado. Então os olhos como chama de fogo simbolizavam o castigo sobre todo o pecado. Tá certo? Entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não? Então nós vamos parar por aqui. E nós vamos continuar no versículo 15. Na próxima quarta-feira, se o Senhor Jesus assim permitir. Se Ele não permitir, se Ele arrebatar a igreja hoje, vamos preparar a vida e estar com o céu, morando com Ele eternamente. Amém? Vamos ficar em pé, orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todas as coisas. Te agradecemos por esse estudo na Tua presença. Abençoe pelo Teu poder, pela Tua glória e pela Tua graça. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te adoramos pelo Teu poder e pela Tua glória, pela Tua graça. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.